A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, sedentas pela Tua presença, pelo que o Senhor tem para nós hoje nesse dia. Encha nossos vasos, enche as nossas lamparinas, que quando o Senhor voltar, nós estejamos com a palavra na ponta da língua, com a palavra guardada no nosso coração, que seja o Senhor em nós cada dia mais, que cada dia nós possamos diminuir e o Senhor crescer, que sejamos cheios do Teu poder, do Teu Espírito em nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a nossa leitura, esteja conosco, nos ensina. Amém. No capítulo anterior, o rei da Síria tinha intimidado Ezequias e Deus defendeu ele com 180.000 assírios exterminados, apenas com um anjo. Em Atos dos Apóstolos, Saulo ficou cego a caminho de Damasco pelo seu encontro com Jesus e Ananias foi levantado para fazer uma oração pela cegueira e para receber o Espírito Santo. Depois disso, Saulo saiu pelas sinagogas pregando que Jesus era Filho de Deus. Aleluia! Hoje nós vamos ler 2 Reis, do 20 ao 22. Amém? Depois de um tempo, Ezequias adoeceu e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, deixe a sua casa em ordem. Você não tem muito tempo de vida. Ezequias virou o rosto, dirigiu-se a Deus e orou. Lembra-te, ó Deus, de quem eu sou e do que realizei. Tenho vivido honestamente diante de ti e o meu coração tem sido íntegro e constante. Vivi para te agradar e fazer o que desejavas. Ezequias chorou amargamente. Isaías estava saindo antes de deixar o pátio interior. Veio a ele a palavra de Deus dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou curar você. Daqui 3 dias você irá andando por conta própria ao templo de Deus. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Estou livrando você do rei da Síria e protegendo esta cidade com o meu escudo, por causa do meu nome, por amor a Davi. Isaías disse ainda: Preparem uma pasta de figo. Prepararam a pasta e aplicaram na úlcera. Logo depois, Ezequias começou a se recuperar. Ezequias disse a Isaías: Como saberei que isso vem de Deus? Qual é o sinal de que Deus está me curando e daqui 3 dias irei andando por minha conta ao templo de Deus? Isaías respondeu: Este é o sinal de que Deus cumprirá o que prometeu. Você escolhe se quer que a sombra avance ou recue 15 graus. Ezequias respondeu: Seria fácil fazer a sombra do sol avançar 10 graus. Então, prefiro que recue 10 graus. Então, Isaías orou a Deus e a sombra recuou 10 graus no relógio de Acás. Logo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, ouviu a respeito da enfermidade de Ezequias e mandou uma carta e um presente ao rei. Ezequias ficou contente e apresentou os mensageiros do palácio e lhe mostrou toda a prata e ouro e especiarias, os perfumes e todo o estoque de armas. Mostrou todas as posses valiosas e Ezequias não deixou de mostrar nada a eles, nada do seu palácio e do seu reino. Mais tarde, o profeta Isaías perguntou: Quem eram aqueles homens? De onde vieram e o que estavam fazendo aqui? Ezequias respondeu: Vieram da terra distante, da Babilônia. E o profeta perguntou: O que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: Tudo, mostrei tudo, não escondi nada. Isaías disse a Ezequias: Ouça o que Deus tem a dizer. Virá o dia em que tudo que pertence a você e tudo que pertence aos seus antepassados será dado como herança e levado para a Babilônia. Não restará nada. É o Senhor quem está dizendo. Pior ainda, alguns dos seus descendentes serão levados para servir de eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías:
Se essa palavra vem de Deus, é boa. Mas ele pensava: isso não vai acontecer enquanto eu estiver vivo. Terei paz e segurança enquanto eu viver. O restante da vida e os feitos de Ezequias, seus projetos e principalmente a obra do tanque superior e a maneira de abastecer a cidade com água, tudo está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Ezequias morreu e foi sepultado com seus antepassados. Seu filho Manassés foi seu sucessor. Manassés de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Efzibá. Ele agiu mal diante de Deus, reintroduziu todas as práticas imorais e perversos dos povos que o povo tinha expulsado diante dos israelitas, reconstruiu os altares de prostituição de seu pai. Ezequias destruíra. Reconstruiu os altares de prostituição que seu pai Ezequias destruíra, construiu altares e postes sagrados para o deus da fertilidade, Baal, e para a deusa da prostituição, Aserá. Como Acabe, rei de Israel, tinha feito, adorou todos os tipos de astro, construiu altares pagãos e até dentro do templo de Jerusalém, dedicado exclusivamente por decreto a Deus. Em Jerusalém estabelecerei o meu nome. Construí ainda altares de todo tipo de astros e colocou nos 2 pátios do templo do Senhor. Ofereceu o próprio filho em sacrifício, praticou magia e feitiçaria, consultou o espírito dos mortos, enfim, praticou a ira do Eterno, cometendo todo tipo de profanação. A gota d'água foi pôr a imagem da deusa da prostituição dentro do templo de Deus, uma afronta flagrante à declaração do Senhor a Davi e a Salomão. Nesse templo, a cidade de Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Nunca mais deixarei o meu povo andar errante fora da terra que dei aos seus antepassados, contanto que obedeçam a tudo que ordenei por meio do meu servo Moisés. Mas o povo não deu ouvidos. Manassés fez o povo se desviar e conseguiu ser pior que as nações pagãs que Deus tinha destruído. Deus disse, por meio dos meus servos, os profetas, já que Manassés, rei de Judá, cometeu tamanho pecado, superando até os pecados dos amorreus que o antecederam, tornando Judá uma das nações de pecadores com ídolos falsos, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, causarei desgraça sobre Jerusalém e Judá. Será tão terrível que quando as pessoas ouvirem as notícias não acreditarão. Repetirei em Jerusalém o que fiz em Samaria. Darei o mesmo destino à descendência de Acabe. Limparei a sujeira de Jerusalém como se limpa um prato, jogando fora os restos, deixando secar. Eliminarei o que resta da minha herança, lançando sobre os seus inimigos. Se os inimigos quiserem se aproveitar de alguma coisa, poderão fazê-lo. Esse povo só me causa desgosto, desde o dia que seus antepassados saíram do Egito. Cheguei ao limite, não aceitarei mais suas práticas profanas. Além de todos os pecados que levou o povo a cometer, Manassés também matava indiscriminadamente. Encheu Jerusalém com o sangue inocente de suas vítimas e transformou o povo numa nação de pecadores. O restante da vida dos feitos de Manassés, tudo o que realizou e a lista de seus pecados, tudo está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Manassés morreu e descansou com seus antepassados. Foi sepultado no jardim do palácio, no jardim de Uzá. Seu filho Amon foi seu sucessor. Amon de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou apenas 2 anos em Jerusalém, e sua mãe chamava Mesulemete, filha de Arus. Ela era de Jotbá. Ele agiu mal diante do Senhor, como seu pai Manassés. Seguiu os passos do seu pai, servindo e adorando ídolos falsos que seu pai servia. Ele abandonou os caminhos do Senhor, e os servos de Amon se revoltaram e o assassinaram. Eles o mataram dentro do próprio palácio, mas o povo matou os assassinos e coroou Josias, filho de Amon, rei de Judá. O restante dos seus feitos estão registrados nas crônicas dos reis de Judá. Eles sepultaram no túmulo do jardim de Uzá. Seu filho Josias o sucedeu. Josias de Judá.
Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Gedida, filha de Adaías. Era de Boscate. Ele agiu corretamente diante de Deus e seguiu os passos do seu antepassado Davi, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o secretário do palácio, Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo de Deus com as seguintes instruções: procure Ilquias, o sacerdote principal, e peça para ele contar o dinheiro do templo de Deus que o porteiro arrecadou do povo. Peça a ele que entregue ao superintendente da obra do templo para pagar os que estão trabalhando na reforma do templo, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, e dê ele autorização para comprar madeira e pedras lavadas para os reparos. Não precisa exigir recibo do dinheiro que você entregar, pois eles são pessoas honestas. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Depois de certo tempo, alguns judeus tramaram matá-lo, mas Saulo escapou. Entretanto, seus inimigos vigiavam as portas da cidade o dia inteiro, na esperança de capturá-lo, pois certa noite os discípulos ajudaram na fuga, descendo pela muralha dentro de um cesto. De volta a Jerusalém, Saulo procurou os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não confiavam nele nem um pouco. Então Barnabé deu-lhe maior apoio e apresentou aos apóstolos. Ele defendeu Saulo, contando como tinha visto Jesus e falado com ele na estrada de Damasco, e como arriscara a vida por defender com ousadia o nome de Jesus em Damasco. Dessa maneira, Saulo foi aceito por eles, entrando e saindo de Jerusalém sem ser interrogado, pregando com liberdade o nome do Senhor. No entanto, teve problemas com o grupo de helenistas, e envolveu-se numa discussão com eles e o grupo planejou matá-los. Os amigos tiraram Saulo da cidade quando souberam do plano e levaram para Cesareia. De lá, embarcou para Tarso. Depois disso, a perseguição foi amenizada. A igreja caminhou em paz por um tempo. Por todo o país, Judéia, Samaria e Galiléia. Foi constatado seu crescimento. Tudo era permeado por um profundo sentimento de temor a Deus. O Espírito Santo estava com eles e os fortalecia. Eles cresciam maravilhosamente. Tábita. Em sua missão de visitar todas as igrejas, Pedro chegou a Lida e se encontrou com os cristãos da cidade. Havia um homem chamado Enéas. Ele vivia paralítico numa cama havia 8 anos. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo o cura. Levante-se e arrume sua cama. Ele deu um pulo da cama na hora. Vendo o homem andar, os habitantes de Lida e Sarona perceberam que Deus estava vivo e ativo no meio deles. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita. O nome quer dizer gazela, em grego. Ela era bem conhecida por fazer o bem e ajudar os outros. Enquanto Pedro visitava a região, ela adoeceu e morreu. Os amigos prepararam o corpo para o funeral e puseram numa sala apropriada. Alguns discípulos ouviram que Pedro estava nas vizinhanças de Lida e enviaram 2 homens que o convidaram para ir com eles. Pedro concordou e eles levaram à sala em que o corpo de Tábita havia sido posto. Suas velhas amigas, na maioria viúvas, estavam chorando na sala. Elas mostraram a Pedro peças de roupa que a gazela havia feito. Pedro retirou as viúvas da sala, ajoelhou-se e orou. Depois ordenou à morta: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. E ela tomou pela mão e o ajudou. Em seguida, chamou os cristãos e as viúvas e apresentou-as viva. A notícia do milagre correu toda a cidade em Jope. Com isso, muitos passaram a confiar no Senhor. Pedro ficou um longo tempo na cidade como convidado de Simão, o curtidor de couro. Salmo 79. Dá ouvidos aos prisioneiros que gemem. Perdoa os que estão no corredor da morte. Tu podes fazer isso. Paga na mesma moeda os responsáveis dessa situação. Que os insultos contra ti retornem para eles e nos nocauteiem. Então nós, teu povo, que tu amas e de quem cuidas, te agradecemos de novo, e de novo, e de novo. E cantaremos ao mundo como és maravilhoso e digno de louvor. Aleluia. Obrigada por essa palavra, obrigada por essa verdade. Senhor, nós temos uma causa e um propósito aqui.
Todos os dias recebemos uma porção da Tua palavra. E quem sabe ano que vem seremos pessoas diferentes. Porque a Tua palavra diz que o fim é melhor que o começo. E estamos avançando em direção a esse fim maravilhoso e glorioso contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, prepara o nosso tempo, prepara a nossa casa. Enquanto caminhamos contigo, Senhor, estamos aqui debaixo da Tua presença, debaixo da Tua graça. Vai consertando, Pai, tudo aquilo que está fora do lugar. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.